Eu sei que você está interessado em eleições 2022 e a gente já começa o programa de hoje com duas pesquisas de intenções de votos para candidatos ou pré-candidatos, melhor dizendo, à presidência da República. A primeira produção, já vamos colocar na tela a pesquisa feita pelo grupo XP e PESP. Temos o seguinte resultado, senhoras e senhores: 44% daqueles que responderam à pergunta dizem querer votar em Lula, 31% em Bolsonaro, seguidos de 8% Ciro Gomes e 3% João Dória. Agora nós vamos para um outro levantamento. A produção vai colocar outros números na tela para mim agora, só que divulgados hoje por um outro instituto, o Instituto do Grupo CNT-MDA. Temos um resultado semelhante, mas com números diferentes. 40% das intenções de voto para Lula, 32% para Bolsonaro, 7% Ciro Gomes e 3% João Dória. A agenda dos pré-candidatos à presidência da República continua quente, gente. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan News, o ex-ministro Sérgio Moro defendeu a candidatura única de centro e afirmou ainda que não decidiu o seu futuro político. Já Luiz Inácio Lula da Silva está em Minas Gerais, um estado extremamente importante aí nesta eleição. Ontem à noite, em Belo Horizonte, ele declarou: não adianta desconfiar da urna. O que Bolsonaro tem medo é de perder a eleição e ser preso. Eu vou fazer o seguinte, produção, vou pegar essa declaração do Lula e vou pedir para vocês abrirem agora o portal da Jovem Pan News, porque a gente vai abrir a enquete com esse tema hoje. jovempan.com.br. Eu quero saber o seguinte de vocês que estão nos assistindo em todo o Brasil: quem é que está com mais medo de ser preso após as eleições de 2022? É Bolsonaro ou Lula? jovempan.com.br, o seu voto. No final do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima terça-feira para vocês, viu? Vejo aqui o Piperno mexendo no telefone, Marco Antônio, Jorge Serrão, Rodrigo Constantino, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa conversa hoje justamente buscando entender esses números. Constantino, eu começo por você hoje. São números semelhantes e também não tem grandes alterações das pesquisas anteriores. Mas no caso da CNT-MDA, há o crescimento do presidente da República, porque a última pesquisa foi feita no final do ano passado, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, eu sempre abro com a ressalva que eu tenho em relação a essas pesquisas. Uma fotografia muito preliminar e com metodologias muito questionáveis e que sempre, historicamente, apontaram um viés para inflar candidatos de esquerda e, de alguma forma, diminuir candidatos mais à direita. Eu acho que acontece exatamente isso hoje. O favoritíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, em torno de 40% das intenções de voto, não consegue levar ninguém às ruas, enquanto que Bolsonaro, sempre onde vai, tem uma pequena multidão. Então, eu desconfio muito desse retrato, mas mesmo quando a gente analisa o filme, a gente vê que já está ali fazendo o rabo de peixe. Quer dizer, o Lula está parado ou caindo um pouco e Bolsonaro já está subindo, fazendo o catch-up tão esperado por quem está mais atento e sabe o que vai acontecer daqui para frente com essas pesquisas. Sobre a fala do ex-presidiário, vale lembrar que é um alerta que deve ser levado em conta, deve ser levado muito a sério. Afinal de contas, Lula tem influência suprema nesse país. Ele foi solto, ele está elegível, ele tem farta prova de crime contra ele e, não obstante, por questões de CEP, de filigramas e tecnicidades jurídicas, ele está solto e elegível. E já Bolsonaro, onde não há nenhuma acusação concreta de crime, de corrupção, nada parecido, se ele perder as eleições para as urnas, aí ele realmente pode acabar preso. É um alerta crível que faz o Lula, porque ele sabe do que está falando, né? O sistema judiciário está bastante tomado. Dirceu dizia, né, que pode perder a eleição, isso não quer dizer que vai perder o poder, e está aí uma boa evidência disso. Se o Bolsonaro perder para as urnas, eu acho que o destino dele é esse mesmo. Vão fazer de tudo para prendê-lo, mesmo sem acusação alguma de crime concreto. Enquanto que Lula, cheio de crime no rastro aí do currículo dele, está não só solto, como elegível e mentindo à torta e à direita por aí. O Piperno, você acha mesmo que se o Bolsonaro perder a eleição, ele vai para a cadeia? Boa tarde, Paulo, os colegas, a audiência. Olha, de tudo que o Constantino falou, é evidente que 99% tem muito parentesco com a ficção. Mas ele falou, mas tem 1% que tem realmente o respaldo na realidade.
que é o fato de que o Lula está estacionado, é verdade. Só que ele está estacionado entre 40% e 44%. Se eu fosse candidato a qualquer coisa, eu também gostaria de estar estacionado nesse patamar. E os outros bem longe. Aliás, as simulações de segundo turno geralmente dão de 13%, 14% para cima, né? Algumas chegam a 20%. Então não há nenhum motivo em relação a isso. E há muita articulação, inclusive uma que eu considero até desleal, mas é o jogo político, fazer o quê, né? De pressionar o PDT por conta de alianças regionais, de apoiar lideranças estaduais do PDT viáveis e em troca de um sacrifício da candidatura Ciro Gomes. Mas é do jogo político, do jogo sujo, aliás, mas a gente sabe que a gente também não está falando sobre vestais. Sobre isso que você perguntou, da possibilidade ou não do Bolsonaro ser preso, veja, eu não sou de nenhum tribunal, não faço parte da justiça, eu não sou ministro do STF, eu não sou juiz de corte nenhuma. Mas vamos lá. Eu quero entender o crime, né? Vamos discutir o crime. Então vamos lá, Paulo. O presidente Bolsonaro é investigado, tem investigações que correm no STF por N motivos. O seu filho Flávio Bolsonaro é investigado. O seu filho Eduardo Bolsonaro é investigado. Carlos Bolsonaro é investigado. Renan Bolsonaro, o zero não sei quanto aí, enfim, o novinho aí, também já é alvo de inquéritos. Até estava difícil encontrá-lo para depor. Ele sempre ficava doente no dia. Então, é claro que eu imagino que passe pela cabeça do presidente da República alguma preocupação em relação a isso, porque, veja, são vários inquéritos, e isso não é obra de ficção. Esses inquéritos estão na Justiça. Aliás, por exemplo, a Veja dessa semana, ela traz de novo a velha denúncia sobre rachadinha, e, por sinal, é a edição da Veja mais vendida em 2022 até agora. Que não quer dizer nada, absolutamente. Marco, por favor. Posso? Claro, bem, fique à vontade. Então, o Piperno fala de obras ficcionais. Para mim, qualquer pessoa que apoia Ciro Gomes adora ficção científica nível hard quando se fala de economia, né? É aquela pessoa que vive iludida. Agora, isso que o Piperno faz envolve um talento macabro da esquerda. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Mas envolve um talento macabro da esquerda, que é o quê? Que é esse negócio de você difamar profissionalmente. Como que eu difamo pessoas de maneira profissional? Eu faço isso. É rajada de processo. Todo mundo tem processo. Todo político tem processo. Toda pessoa que vai para um cargo do status de presidente da República tem processo. Agora você tem que ver o teor dos processos. O teor de cada um dos processos. Aí você individualiza as figuras. Ele perguntou do Bolsonaro, ele perguntou do Flávio. O que você fez foi leviano. Você falou, você pegou a parte pelo todo. Respeito. Sim. Você está muito chiliquento hoje, que a gente já viu. Você virou simplesmente e colocou... e mal educado, né? É muito... mal educado. Você já foi comigo também, nem vem com essa. Pelo amor de Deus, não, você tá muito chiliquento, tá todo atacadinho, calma, né? Então você pode difamar gratuitamente. Um chá de erva cidreira, que você tá muito... Né? Então tá, então chegaram assim, Paulo... com bagagem no nosso programa, os dois chegaram com bagagem. Eu percebo que há uma mágoa trazida das 4h30 da tarde, mas a partir das 5 a gente ele já chamou Alan dos Santos de blogueiro. Você brigou com ele, eu não falei nada, eu chamei de foragido. Blogueiro não falei nada. Por favor, para concluir o seu raciocínio. Calma. Tá, é muito fácil difamar. O problema é você apresentar um rol probatório, é você ter um processo transitado em julgado, é você ter toda uma circunstância onde você pode finalmente definir se essa pessoa tem algo a responder ou não perante a justiça. É muito simples isso. O que o Piperno faz de ficar pegando capa de Veja, capa de revista, fazendo rajada de processo com relação à família do Bolsonaro e falando que ele teme por causa disso, a postura é leviana. Você não tem como discordar disso. A postura leviana é sua. Ué, é sua. Você tá acusando ele de nada e de tudo ao mesmo tempo. Você tá falando, ele é culpado de tudo. Eu não disse. Eu usei a palavra tudo culpado, o quê? Cara, para. Então quem tem medo? O que a gente está falando aqui é de um Supremo... A gente está falando de um Supremo Tribunal Federal que não tem mais respeito pela Constituição, pela competência constitucional atribuída a ele, pela liturgia do cargo de alguns ministros, que inclusive estão mostrando de maneira
maneira peremptória, de maneira definitiva, que eles não respeitam mais a gramática constitucional. É isso que está sendo discutido aqui. E só uma pessoa insana teria medo do Supremo Tribunal Federal nessas circunstâncias. Muito bem. E todo mundo vê que é a realidade. Ô Serrão, vamos analisar um pouquinho as pesquisas que a gente tem. Então temos aí a XP-IPESP, que traz o número aí de 44 a 32, e a CNT, que traz um pouquinho menor, inclusive a vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Em quem acreditar? Olha, saudações, meus amigos e amados haters. A minha opinião sobre as pesquisas não se altera, da mesma forma como o resultado delas pouco se altera. Pesquisas têm sido usadas no Brasil como instrumentos de propaganda para induzir o eleitorado a uma vontade eleitoral de um sistema que quer Lula e quer derrotar Bolsonaro. Essa é a história. O problema é que as pesquisas estão sendo derrotadas e desmentidas pela realidade, pelo mundo real. Então, vamos aguardar a eleição para ver o que vai realmente acontecer. Comentar pesquisa eleitoral nesse momento é inutilidade e leviandade. A gente comenta porque não tem outra saída. Agora, importante comentar é a declaração de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o risco de prisão para Jair Bolsonaro caso ele não consiga vencer a eleição. Pela primeira vez, a gente tem que admitir que Lula está falando a verdade. Esse é o plano. Se Bolsonaro perder a eleição, ele vai ser preso. Mas por qual crime? Não precisa de crime. No regime da juristocracia, a Gestapo arranja qualquer crime, acaba com você, arrasa, assassina sua reputação e bota você preso. Então não precisa de crime. Crime arranja fácil. Desculpa, já tem aí várias, já responde em tese a vários inquéritos no Supremo, centenas de pedidos de impeachment. Então uma desculpa para ferrar com ele vem fácil. E não só ele. Vem com ele e toda a família dele. Acho que na atual conjuntura só escapa a Laurinha, porque ela não entrou para a vida pública. Se ela tivesse entrado, também estariam aí pedindo punição para a Laurinha, Fundação Casa para a Laurinha, né? É o que a oposição brasileira, muito honesta com o estaria pedindo. Então, é hora da gente levar muito a sério isso que Lula está dizendo, porque a juristocracia, o plano dela desde o começo é arrebentar com Jair Bolsonaro, porque sabe, repito, ele tem chance de ganhar essa eleição pode ser ganha até no primeiro turno, e aí vem o desespero desse tipo de declaração de Lula, que não tem absolutamente nenhuma proposta concreta para melhorar o Brasil, mas para esculachar os outros e assassinar a reputação de qualquer um que seja inimigo dele, ele faz. Como lembrou muito bem Brizola, é o sapo barbudo que pisa até no pescoço da mãe para conseguir tudo aquilo que ele quiser. Ô Consta, deixa eu só fazer uma correção aqui. No início do programa eu disse que a pesquisa CNT, a última, havia sido realizada em dezembro. O Piperno me corrigiu muito bem aqui, foi realizada em fevereiro. E eu vou passar para você aqui, Consta, justamente um raciocínio, uma análise que eu queria que você pudesse fazer a respeito desses números da CNT. Porque além das intenções de voto de Lula, além das intenções de Bolsonaro, Ciro Gomes, Dória, que a gente está discutindo aqui, tem um número que é volumoso, 27,1% dos chamados indecisos. A campanha de Bolsonaro acredita que em junho pode passar Lula nas pesquisas. O que você acha? Não, eu acho que a tendência é essa. Agora, a turma da terceira via está sonhando que esses indecisos, todos cansados da pseudopolarização, né, entre os extremos, vai acabar votando em alguém ainda desse nome aí do terceiro turno. O Dória, por exemplo, acha que vira o jogo em agosto, né? É uma piada e tanto. Agora, Paulo, eu vou insistir numa tecla aqui até outubro, eu já disse isso, é minha missão. Se eu tiver uma missão até outubro, vai ser essa. É não tratar como normal tudo o que está acontecendo no Brasil. Nós não podemos fingir que há uma normalidade jurídica com esse Supremo que é partido de oposição. Nós não podemos fingir que esses institutos de pesquisa são totalmente sérios, com um histórico maravilhoso de acertos e idôneos. Nós não podemos fingir que o Lula é um candidato razoável e aceitável numa democracia depois de tudo que aconteceu. Então eu vou bater nessa tecla. Eu vi essa semana o documentário do Dinesh D'Souza, 2000 Mules, onde eu recomendo a todos, onde ele mostra, e é de cair o queixo,
São imagens, não dá para negar as imagens, né? Ele mostrou para vários republicanos que eram meio céticos em relação a essa tese de fraude eleitoral e todos ficaram de queixo caído. Ou seja, o que está mostrando ali é que gente do crime organizado foi paga para ir colocando ballots, para ir colocando voto por correio, 1 da manhã, 3 da manhã, 100 urnas diferentes, né, o mesmo indivíduo, rastreando o telefone celular da turma. Então, é um negócio escandaloso. E aí eu trago isso aqui para o nosso ouvinte, telespectador, por um motivo muito simples. Conseguiram avacalhar a eleição americana. Conseguiram aprovar 2 impeachments na Câmara para o Trump e bani-lo das redes sociais. Do Twitter ele está até hoje. Agora o Elon Musk está dizendo que vai trazê-lo de volta. Ou seja, o Trump virou o vilão da história. O cara mais perigoso, sendo que está lá o Maduro, ayatolás. Então, tem alguma coisa acontecendo. O que foi? A gente sabe. O Trump mexeu com um sistema corrompido, mexeu num vespeiro, onde tem turma da Antifa, do Black Lives Matter, que são movimentos criminosos, radicais, que mexem com muita grana. Entendeu? Então, você acha que no Brasil vai ter lisura total e estamos vendo uma situação normal? Eu não vou participar desse jogo. A eleição brasileira desse ano não tem nada de normal até aqui. Muito bem. Marco Antônio. O equivalente a falar que MTST, MST é movimento social e dá essa paisagem, essa transformação de algo legítimo. Não tem absolutamente nada de legítimo. Pega qualquer reportagem, qualquer noticiário que reportou os últimos 10 anos de operação desses movimentos, é invasão, é depredação da propriedade privada, e agora vem Boulos querer parecer que é um candidato viável e fazer discurso café com Boulos. Tem que ser uma pessoa muito míope para conseguir enxergar algum tipo de projeto ou algum tipo de respeitabilidade nessas figuras. Quer dizer, sem falar que já estão antiquadas, são antigas, estão presas no começo do século XIX. Entendeu? É complicado isso daí, não dá para levar a sério. O Constantino estava falando do BLM, Black Lives Matter, junto com o pessoal Antifa, nos Estados Unidos, gerou 2 bilhões de dólares de danos, de prejuízo à propriedade privada, à iniciativa privada. Agora, como é que você vai falar que é um movimento legítimo isso? Aí tem investigação em cima dos donos do movimento que compraram mansões luxuosas lá na Califórnia com dinheiro que o pessoal doava. Você via Justin Timberlake doando dinheiro para eles. E colocando e postando, um monte de artista hollywoodiano postando nas redes sociais. Temos que acabar com a opressão contra os negros e esse negócio de preconceito toda hora na pauta midiática. Um baita de um papo furado. E o pessoal desse movimento enriquecendo às custas de otários de Hollywood. Então, sabe, talvez hoje eu esteja mais... Você está nervoso. Mais nervoso, mas é porque, é tanta bobagem que você fica escutando o dia inteiro que chega uma hora que você explode. O programa anterior, meu Deus do céu, só ouvi absurdo, só ouvi obscenidade. Muito bem. Piperno, traga paz nesse programa. Falando em obscenidade, acabei de ouvir um monte aí. De qualquer forma, porque é o seguinte, né? Isso não é desrespeito. O Carvalho isso não é desrespeito. O Carvalho que... Vem falar que eu sou desrespeitoso. Isso, porque você falou que no programa anterior você só ouviu muito mais. É que eu nunca Quem estava no programa anterior era eu. Eu fui por acaso. Constantino e o Serrão, por favor, Piperno. Não, mas eu estou tranquilo, sou paz e amor. Então eu quero dizer o seguinte, que o Carvalho que toma machadada é quem sente, né? Então, quando você fala, porque não aguento mais esses grupos de negros e tal. Bom, eu acho que eles têm um histórico de sofrimento, um histórico de mazelas, um histórico de muita machadada no lombo, né, em todos os tempos, e é por isso que, inclusive, eles fazem, sim, reivindicações mais agressivas agora, e tem todo o direito disso, até porque são eles que, inclusive, são as principais vítimas, por exemplo, de violência policial lá e aqui. Voltando ao tema das pesquisas, eu quero dizer para você o seguinte, Paulo, é claro que todo mundo já disse, né, milhões de vezes, que pesquisa é a fotografia do momento, isso pode ser alterado. Eu acho que qualquer juízo de valor em relação a elas, eu acho que faz parte do jogo. Quem está atrás desmerece, coloca em dúvida e tal. Quem está à frente acha que é a coisa mais legítima do mundo. Sempre foi assim. Lá o Brizola, por exemplo, era um ferrenho crítico, principalmente quando estava atrás. E até porque ele também teve uma eleição que quase foi fraudada em 82. Mas eu queria dizer o seguinte, há 2 movimentos, aliás, um já foi encerrado e o outro está para acontecer, que é óbvio que eles podem, sim, gerar algum tipo de solavanco, algum tipo de movimento nessas pesquisas. Um em favor do presidente Bolsonaro. Lula e Ciro Gomes, entre outros, eles já apresentaram
os seus partidos já apresentaram os seus comerciais na TV, né? Coisa que voltou esse ano. E, por sinal, no caso do Lula, muito mal feitos, a ponto, inclusive, deles terem trocado lá o marqueteiro. Isso acabou não surtindo efeito algum. No caso do Ciro, também imagino que não muito. O presidente Bolsonaro ainda vai para a televisão fazer os seus. Então, é claro que isso pode gerar lá algum ganho, sei lá de quanto, mas isso pode gerar algum pequeno ganho. Na outra ponta, havia uma percepção de que o alistamento de jovens de 16 a 18 anos, dessa vez, seria muito pequeno. E a partir do momento em que os artistas, algumas personalidades entraram nessa campanha, incentivando a garotada a fazer esse alistamento eleitoral, esse universo cresceu muito. TSE também. E o TSE também, é verdade. E é bom para lembrar com quem está junto o TSE. Claro, voto de idoso, eles não estão preocupados. Não, eles querem que quem tem direito a voto, vote. Enfim, o princípio é esse. E aí, Constantino, chegou então a 2 milhões e poucos mil, enfim, adolescentes que se alistaram. E as pesquisas mostram que esse grupo, ele tende a votar mais no ex-presidente Lula do que no presidente Bolsonaro. Então, isso é o outro movimento que na frente pode dar algum ganho. Mas um analista, né, Piperno, deveria se perguntar por quê. E aí tem 3 explicações básicas aqui, né, que vem à mente logo de cara. Primeiro, que o jovem, via de regra, é mais idealista, mais inexperiente e mais suscetível a cair no encanto de utopias revolucionárias, conto da carochinha. Segundo, porque ele não viveu nos anos do PT e não acompanhou de perto aquela roubalheira toda de destruição da economia e da democracia. Coitado. E terceiro, porque o jovem universitário de classe média, média alta no Brasil é tudo muito esquerdinha mesmo por causa dos doutrinadores disfarçados de professores nas universidades. Agora, vamos lá, né? O jovem que vai para a universidade, infelizmente, é minoria nesse país. Mas posso propor aqui, já fiz esse desafio, os institutos de pesquisa não aceitaram, correram de medo. Façam uma pesquisa com os jovens, por exemplo, da região de Uberaba e Uberlândia e vejam se o Lula vai sair vencedor lá. Duvido. Deixa eu colocar um outro tema aqui em discussão, porque vocês estão discutindo a questão do eleitorado mais jovem, mas essa pesquisa CNT-MDA traz uma alta rejeição do presidente da República no eleitorado feminino. Nós estamos falando aí de 60 a 40 praticamente. Como é que vocês enxergam o trabalho que o presidente da República vai fazer para reverter esse quadro? Marco? Paulo, eu ainda enxergo que quando você é fruto de uma campanha difamatória, midiática, perniciosa, que tem o intuito de toda hora te taxar de sexista, misógino, fascista, que mais, Piperno, racista, você tem aí um prato cheio, você escolhe os istas que você quer atribuir à pessoa e daí a pessoa já não vai muito com a tua cara, porque ninguém vai com a cara de ninguém. Então você fica já ouvindo o presidente da República. Ninguém tem empatia por um presidente da República quando a economia está um lixo, quando você tem pandemia, tem lockdown nos estados, está todo mundo de saco cheio, todo mundo tem que pagar boleto. Aí você fica ouvindo a mídia o dia inteiro batendo no cara, chamando o cara de racista. Quem vai apoiar racista? Quem vai apoiar fascista? Falando que é genocida, falando que é um monte de coisa. Então, é natural que isso aconteça. Agora é um processo de depuração onde as pessoas vão começar a se informar melhor e vão ver que tem um bandidólatra, tem um bandido, tem um grupo de pessoas que achacaram o Estado brasileiro, um bando de maluco de esquerda que tem lá Boulos, Ivan Valente, Manuela Dávila, tem uma galera insana e vai ver o outro lado, que é o lado viável da reeleição do Bolsonaro. Pode gostar ou não dele, ele não é nada desses istas que são atribuídos a ele. Fala, Constantino, em seguida o Piperno. Isso que o Marco traz é importante, mas via de regra, então, vamos lembrar das tias do Zap, né? Mas veja, via de regra, e se ainda podemos falar em biologia, em diferenças entre os sexos, né? Biológicas e tudo, culturais também, via de regra, a mulher tende a adotar mais aquilo que eu passei a chamar da visão estética de mundo. E é por isso que dá tão certo esse ataque, esse massacre midiático, com esses rótulos todos, porque dá uma certa ojeriza. A pessoa não quer sequer ver o resultado do governo, ver as virtudes, ver os ministérios. Ela tem uma falta de empatia por conta desses rótulos, desse massacre. Então, adotando a visão estética de mundo, a mulher olha e fala, não, eu não gosto do Bolsonaro.
Tá, mas explica aqui o governo dele e o governo do Lula, questões éticas, roubalheira, ministério técnico versus feudo partidário. Não, eu não gosto do Bolsonaro. Isso tende, via de regra, a seduzir mais o público feminino do que o masculino. Piperno, a sustentação do Lula, de acordo com a pesquisa CNT, se dá justamente no eleitorado feminino e no Nordeste. Mas o eleitorado feminino, Paulo, ele é maioria, né? Então é uma sustentação, né, bem sólida. O Nordeste tem o segundo maior contingente de eleitores do país e lá ele ganha de goleada, o que também dá a ele outra base bastante sólida. É por isso que, por mais que aconteçam fatos adversos, de vez em quando ele dá alguma escorregada verbal, ele não cai desse patamar de 40%. E outra coisa, né? Foi alguém que, não vamos esquecer, que se beneficia do recall de um presidente que deixou a presidência com 86% de aprovação. Então, o pai do adolescente que a gente citou aqui, ele também se lembra disso. Agora, é óbvio que tem muitas questões regionais para serem acertadas. Lá em Minas mesmo, a visita dele, do ponto de vista de articulação política, não foi lá um extremo sucesso. Ele tem proximidade com Alexandre Calil, mas o Calil é do PSD, o partido tem pessoas da base bolsonarista, inclusive o suplente do Anastasia, talvez seja o próximo líder do Bolsonaro, lá o senador Alexandre Silveira, deve ser o próximo líder do Bolsonaro no Senado, então isso também complica esse acerto. Então, lá, por exemplo, no Ceará, as bases do PT e do PDT vivem brigando. Então, nem tudo é céu de brigadeiro nisso, né? Agora, só queria lembrar uma coisa que o Marcos citou, uma série de apoiadores aí do do ex-presidente Lula. Não vamos esquecer também gente como Queiroz, a Flor de Lis. Ele fala sempre os mesmos. A fina flor aí. Ele fala, também fala. Você fala os mesmos. E olha, essa turma é a fina flor, né? Muito bem, Serrão. O que está acontecendo até agora está bem claro. As pesquisas estão reafirmando algumas verdades que o marketing proclamou. Ou seja, as pesquisas acabam sendo uma consequência de um trabalho de marketing de destruição de imagem, de marketing de guerra que foi feito contra Jair Bolsonaro. Agora, volto à pergunta essencial. Isso corresponde à realidade, ao mundo real? É isso que eu quero ver na hora da eleição, na hora da urna beber água. Aí é que eu quero ver se isso vai realmente acontecer. Por enquanto, a gente não tem a previsão de que isso aconteça, não. Bolsonaro nas ruas se mostra popular, Lula não se mostra popular. Esse é o dado real, a verdade dos fatos, o mundo real. A gente tem que se apegar a ele e não a pesquisa que tem um efeito de propaganda, indução da opinião pública de maneira descarada. Isso no Brasil é um processo nojento e nós, da imprensa, deveríamos repudiar isso com todo vigor. Só que ninguém fala disso. Piperno lembrou bem. O único cara aqui, o único político brasileiro que criticava duramente pesquisa era o Leonel Brizola, que era o mesmo que também criticava as urnas eletrônicas. Que é o mesmo que fez pacto com o modelo eleitoral, que fez pacto com o Lula, que depois que ele ficou equivocado totalmente. Com o morro de traficante? Não fez. Isso não é verdade. Isso é a lenda que se conta lá do Rio de Janeiro e nego acredita. Uma hora eu vou traduzir essa lenda direitinho. O acordo com o tráfico lá no Rio de Janeiro aconteceu no governo de Wellington Moreira Franco e não no do Leonel Brizola. Mas convencionou-se repetir essa mentira e essa mentira acaba sendo o Grupo Globo, que era inimigo do Brizola, consolidou essa história e todo mundo acredita nela. Ela é falsa. Eu, como repórter, cobri o sistema penitenciário naquela época e afirmo, era falsa. Isso é falso. Serrão. Então, muita mentira é contada e pouco contestada. E a gente fica vendo esse cenário aí, as pesquisas estão dentro desse contexto. Vamos lá, Piperno. Não, super rápido, só uma perguntinha rápida para Jorge Serrão, que lembrou realmente de um tema muito importante. Você se lembra quando o Wellington Moreira Franco recebeu no Palácio das Laranjeiras todos os líderes do Jogo do Bicho? Sim. Pois é.
Muito bem, deixa eu trazer uma outra discussão aqui, aproveitando inclusive a sugestão do nosso Eduardo Novak, que me mandou aqui uma matéria do site Poder 360, que faz uma análise interessante da gente discutir aqui. O público hoje que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mais tem o melhor desempenho é no público mais idoso, contrastante com o público jovem que apoia mais o ex-presidente Lula, segundo os dados das pesquisas que a gente trouxe aqui hoje. Se a gente analisar as eleições de 2018 e 2020, a gente vê um índice de abstenção de voto muito maior no público idoso do que no público mais jovem. Marco, você enxerga isso como uma possível ameaça ao Bolsonaro, ou seja, esse desempenho num público em que não vai votar? Olha, Paulo, é difícil. Eu não consigo ficar fazendo previsão agora, porque eu acho que ainda é um período de depuração. Acho que a gente ainda vai ver e ouvir muito de cada um dos candidatos. Quanto mais microfone você dá para cada um desses candidatos, mais você tem a oportunidade de conhecer os pensamentos, aquilo que forma e informa eles. Então, recentemente, o candidato dele teve também um derretimento lá, o Ciro Gomes, derreteu numa live que ele começou a falar que quem defende homeschooling tinha que ser preso, entendeu? Então você vê, como é que você fala que esse cara não é um autoritário, não é um despirocado? É um despirocado, é um autoritário, Ciro Gomes é. O cara soca a gente no evento do AgriShow, o cara começa a se mostrar, ele começa a mostrar quem ele é. Então, eu acho que ainda é muito cedo para a gente saber como vai ser o desempenho, principalmente dos mais velhos, que vão ver também a situação aflorar e vão ver a pesquisa de boca de urna. Eu acho, sinceramente, que tem uma boa parte do eleitorado que se mobiliza para votar alguns dias antes da eleição. E esse pessoal vê o contexto que a gente está com essas pesquisas na iminência do momento eleitoral. O que você acha, Piperno? Eu acho, Paulo, que, veja, tem sempre um contingente que decide na última hora, e na última hora também tem sempre uma grande migração. Então, eu disse aqui 1 milhão de vezes que na reta final, se o Moro continuasse estacionado naquele patamar, o eleitor do Moro ia desaguar lá no Bolsonaro no final. E já aconteceu esse movimento antes. Da mesma forma que se o Ciro Gomes continuar empacado, 7, 8, 9%, é óbvio que na reta final, no último dia lá, então o eleitor cirista fala, bom, por que eu vou perder meu voto em alguém que vai ter 7, 8%? Eu vou votar em quem pode ganhar, que seria a minha opção de segundo turno. Então, esse movimento, ele vai acontecer. E por exemplo, agora, há movimentos também surpreendentes. Nesse final de semana, por exemplo, mais uma vez, eu vi uma entrevista da dona Rosângela Lira, né, desses movimentos aqui do Itaim, Jardins e tal, ela que sempre foi uma executiva importante, criou um movimento de oposição ao PT, oposição a Dilma, e disse que vai votar no Lula essa vez, porque acha que entre as opções com chance, o Lula seria a menos danosa. Então tem gente que raciocina dessa forma. Quer dizer, entre o... Raciocínio. Oi? Raciocina. Pois é, Constantino, que entre o inaceitável e aquele indesejável, sabe quem tá prefere votar no indesejável. O respeitado jornalista tucano do jornal o Globo, Merval Pereira, hoje na coluna dele falou isso. Que a primeira opção dele jamais seria o Lula, mas o Bolsonaro é a última opção, que o Lula pelo menos é um democrata. Eu gostaria de lembrar que o jornalista Merval Pereira está abaixo do cabo da Ciolo. O jornalista Merval Pereira foi cercado por militantes do PT e intimidado, entendeu? Ele e vários outros jornalistas já passaram por isso, inclusive quando foram cobrir, né, a questão da prisão do Lula, vários foram agredidos, jornalistas do SBT e por aí vai. A turma tem memória curta, porque demonizaram tanto o Bolsonaro que já... Esse é o esforço da turma. Reeditaram o Lula. O Lula agora é um democrata, é quase um moderado. Veja, não é minha primeira opção, mas... Então, e aí vem o blá, blá, blá. Posso fazer um parênteses? Você tocou num ponto importante, Constantino. Só para fechar, sobre o voto do idoso, eu digo uma única frase do grande escritor Tom Wolfe, né, autor de Fogueira das Vaidades. Um conservador grande autor. É um liberal que foi assaltado na noite anterior. O que quer dizer basicamente o seguinte, o idoso é mais experiente, ele tem mais bagagem, ele viu mais coisa. Então eu acho que os mais novos deveriam escutar mais os mais velhos.
Fala, Serrão, Não, o Serrão estava na só... frente, por favor, Piperno e Marco, por favor. Bom, eu tenho um ponto sobre essa questão da altíssima abstenção que vem se repetindo há várias eleições. Isso é um fenômeno que deveria ter sido mais estudado e até chamado a atenção pelos políticos. As pessoas não estão indo votar ou votando nulo em branco ou não aparecendo para votar porque elas não querem ou porque tem uma falha grande no cadastro eleitoral. Isso não é transparente também, tá? Esses números nossos de eleitorado estão falhos. Você tem um número muito falho do tamanho real, verdadeiro do eleitorado. A coisa, esse número de título de eleitor não vale nada. Tinha que ser pelo CPF, com você tendo a certeza se aquele cara ali está vivo ou não, se ele existe ou não. Esse é um rolo. Esse é um problema sério no Brasil. No Brasil, dominado pela cleptocracia, é muito fácil até que muita gente tem até duplo CPF. Então, a questão do voto, da abstenção do voto é muito séria, é um número muito grande e esse número é o número que pode ser manipulado para decidir a eleição e para eleger muita gente nos rincões. Outra questão que também chama atenção, ninguém fala dela, a compra de votos que vai acontecer com grana roubada da corrupção, principalmente nos rincões eleitorais e em áreas dominadas por narcotráfico, milícia e por aí vai. Isso é um fenômeno que deveria receber toda a atenção de todo mundo, de todo político e da população. É assim que se elege gente criminosa, que não tinha a menor condição de estar eleita, mas o cara aparece lá depois como vitorioso, proclamado pelo resultado inegável e inquestionável da urna eletrônica. Marco e Piperno. Não, só lembrando que nas manifestações petistas, no showmício que teve da Daniela Mercury, você vê que a cobertura da Jovem Pan não tinha identificação no microfone. Por que você acha? Porque tem medo. Porque esse pessoal é agressivo, sim. Sindicalista que organiza esses movimentos, os petistas. Então esse pessoal é assim, o cúmulo da hipocrisia. Eles falam de ameaça à democracia, vai se enfiar no meio de uma manifestação deles, se identificando como alguém da Jovem Pan. Jornalista não é bobo, não. Eles não tiraram a identificação exatamente para poder passar incólume por eles. Piperno, por favor. Aliás, uma vez eu fui aconselhado por um diretor aqui, por exemplo, evitar manifestações bolsonaristas, não passaram por... Mas, olha, Constantino, você tocou num ponto muito importante. Vamos só rir de você, Piperno. Isso, exatamente, você tocou num ponto importante, porque olha o que é o trabalho de construção de imagem, né? Você falou sobre o Merval, que já foi agredido aí por gente do PT e tudo mais. Mesmo ele que já passou por isso, considera o outro lado pior. O outro lado mais ameaçador. Vou fazer aqui um parênteses. O outro lado golpista, quer dizer, o outro lado que está realmente quebrando aí, né, todos os limites. Você acha que trouxe uma grande revelação de alguém que até já foi agredido pelo PT e está contra o Bolsonaro? Isso aí chama-se estratégia das tesouras. O Merval sempre foi um tucano, sempre foi um tucano. E todo tucano tem como destino descer do muro do lado esquerdo no colo do petista. E tem um detalhe sobre ele grave. Ele se acha perseguido pelo bolsonarismo, que fez denúncias lá de que ele ganhou dinheiro com as palestras que ele deu para o sistema SESC-SENAC no Rio de Janeiro. Ele acha que isso foi um ataque bolsonarista, então ele tem a mágoa pessoal. Cada um tem direito a ter o seu lado pessoal. Você vê como que é essa ameaça bolsonarista. O jogo é esse. Essa ameaça bolsonarista de esgarçamento aí de qualquer limite democrático. Na verdade, o que o Piperno está falando não tem nada a ver com o Merval, nada nesse sentido. É o equivalente àquela síndrome da mulher de bandido, que apanha do bandido, volta para casa e continua com o cara. Você está chamando o Merval de mulher de bandido? Não, é síndrome de alguém que apanha da esquerda e continua lá declamando a vida. O Merval é um dos melhores textos da política, do jornalismo político brasileiro. O cara não é à toa que ele está lá, não, é sério. Não é à toa que ele está lá, ele foi diretor do Globo, diretor de redação Academia Brasileira de Letras. É um cara de alta competência. Academia Brasileira de Ciências Sociais está em decadência. Mas o Merval tem a sua competência jornalística. Agora, todo mundo tomou partido. Esse que é o problema. E agora o pau come. Esse ano nós vamos ter o pau comendo. Isso não é bom
para um diálogo político, mas é o que vai acontecer. Mas as máscaras caem. Vamos à eleição mais radicalizada da história do país. A máscara cai. Eu tô com o Marco, Serrão. As máscaras estão caindo uma a uma. Ainda bem, né? Aliás, eu quero dizer o seguinte, ainda bem que elas estão caindo. Defesa das instituições. Gente que fala em democracia, tolerância e defesa das instituições está apoiando o larápio que aparelhou tudo que é instituição, roubou o Estado brasileiro e flerta com tiranias. E quer fechar, e quer regular a mídia. Com tiranias. O mais legal é isso, com tiranias. Estão apoiando o cara, tem jornalista apoiando o cara que quer regular a mídia, que quer censurar o jornalista. Venezuela e Cuba são o quê? É gênio até o final de outubro, o Piperno vai vir com a narrativa aqui que o Lula é opositor do regime cubano e do regime venezuelano. Eu quero dizer para você o seguinte, eu vou repetir pela milionésima vez. Tô falando do Lula. Que eu jamais elogiei Cuba, Venezuela e tal. Mas e o Lula? Agora, o seu presidente, né? O seu queridinho presidente, ele fleta com todos os autocratas da Arábia, Emirados, Putin é irmão, Victor Hugo irmão. Marco, você que tá perto, fecha a tangente para ele não sair pela tangente. Piperno, e o Lula com Cuba e Venezuela, meu Deus? O que tem? Posso falar? Tem ótimas relações com posso falar uma coisa? Você já arrancou, Constantino, você já arrancou uma resposta do Piperno há alguns programas atrás e ele falou, ele elogiou Fidel Castro, ele falou, talvez Fidel Castro no começo tivesse algo de positivo. Você falou exatamente isso aqui. Lula é o democrata que quer censurar a mídia, bacana, grande democrata. Não, em relação a censurar a mídia, vamos lá, por favor. Você sabe o resumo da ópera que o Marco falou é importante, sim. As máscaras estão caindo porque a pose de tucanos que fingem ser os grandes democratas tolerantes a favor da diversidade, a pose deles está indo por água abaixo. Mas a tucanada apoiou o Bolsonaro, Constantino. Acabou a farsa. Acabou a farsa. A tucanada, Eduardo Leite, Doris do Mato Grosso, aí Azambujo, o sucessor dele, toda essa tucanada foi bolsonarista e alguns ainda são. Não, eles foram oportunistas, é outro partido. Mas aí então fica difícil, porque se apoia o Bolsonaro é oportunista, se apoia o Lula, mas então o cara é petista. Senhores, eu vou